Olá, estamos começando ao vivo mais um Ciência de Bolso. Eu me chamo Letiane. Boa tarde, eu me chamo Bruna. E o Ciência de Bolso é um projeto de divulgação científica do programa de pós-graduação em promoção da saúde. O episódio de hoje é intitulado Prêmio CAPES de Tese, Singularidade no Cuidado às Pessoas com Deficiência. E para falar sobre isso, nós convidamos a fisioterapeuta e doutora em promoção da saúde, a Camila Dubol. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Camila, fisioterapeuta, então, egressa do curso de pós-graduação em promoção da saúde e agora premiada no Prêmio CAPES. Queria que tu te apresentasse um pouquinho pra gente, assim, contasse um pouco quem tu é, da onde tu veio, onde tu trabalha, pra gente te conhecer um pouquinho. Tá bom, boa tarde a todos. Então, meu nome é Camila Dubol, eu sou fisioterapeuta, formada pela Universidade Federal de Santa Maria em 2008. Desde lá eu sempre atuei, então, no Sistema Único de Saúde, né? Fiz residência multiprofissional, trabalhei em prefeituras municipais, enfim, até que eu ingressei no mestrado, né, primeiro, em promoção da saúde em 2015, e depois, posteriormente, no doutorado em promoção da saúde, que eu finalizei em 2024, né? Então, essa é a minha trajetória acadêmica, né? E a trajetória profissional, como eu falei, sempre foi permeada pelo SUS, né? Então, nas prefeituras municipais. E hoje, né? Então, há 10 anos, na verdade, eu trabalho na Coordenadoria Regional de Saúde, então, com a política de saúde da pessoa com deficiência. E também sou professora aqui na Unisc, no curso de fisioterapia, e em outros cursos do Departamento de Ciências da Saúde também. Ai, que legal. Camila, então, tu falou que hoje tu tá na coordenadoria, né? Queria te perguntar, foi isso que te motivou a fazer o mestrado? Como é que foi a decisão de tu entrar na pós-graduação? Assim, o que tu teve de ideia? Isso, o ingresso na carreira acadêmica teve muito a ver com a minha trajetória profissional mesmo, né? Como eu disse, sempre fui envolvida no SUS e, coincidentemente, eu iniciei a minha trajetória no serviço público na Coordenadoria de Saúde, que é na gestão da saúde da pessoa com deficiência, exatamente no mesmo período que eu iniciei o mestrado, né? Então, foi finalzinho de 2014, início de 2015. Então, já naquele momento, eu busquei alinhar a pesquisa acadêmica com o que, de fato, eu vinha fazendo em prol das políticas públicas, mais especificamente da pessoa com deficiência, né? Então, foi esse o link que, de fato, me motivou a iniciar no mestrado, na carreira acadêmica mesmo, de unir a prática que eu vinha tendo profissional com o aprofundamento, enfim, da questão mais teórica também. Legal, Camila. E agora, então, que tu nos explicou, falou, então, da tua jornada do mestrado, agora terminou já o doutorado também. E a gente queria falar um pouco mais da tua tese, já que ela foi premiada, né? Tu pode nos contar qual foi o objetivo central dela? Sim, o objetivo central da tese foi implementar, mas muito mais do que implementar, a que a gente vai chamar de CIF aqui, né, para resumir, mas é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, né? Então, o objetivo foi implementar a CIF no serviço de reabilitação física aqui da Unisc, que é um serviço referência SUS para pessoas com deficiência, então, para todo o processo de reabilitação, órtese e prótese, enfim. Mas, além de implementar essa classificação, né, que a gente chama, um dos principais objetivos foi descrever todo esse processo também, né? O que estava envolvido nesse processo de implementação. Então, em relação ao processo de trabalho, mudanças que ocorreram no serviço, com os usuários, enfim, né? Então, o objetivo principal foi realmente descrever todas essas etapas que, no final, culminaram com a implementação. Sim, Camila, tu fala assim, classificação internacional. Eu sei mais ou menos por cima da tua tese, assim. Eu queria que tu me dissesse assim, eu entendo que é tipo um software, é alguma coisa, tipo um fluxograma. Como é que é? O que é essa classificação, assim, pra gente entender? Ótimo, Leite. A classificação, na verdade, ela é proposta pela OMS, né, pela Organização Mundial da Saúde, e ela caminha lado a lado então com ela é internacional. Internacional, classificação internacional. Isso, ela surgiu em 2001, então ela tem muitos aninhos, já uns 24, 25 anos, né? E a ideia dela é ser complementar à CID. Enquanto a CID faz a classificação de doenças, a CIF ela vai trazer a classificação de funcionalidade. E o que isso quer dizer? Eu tenho um CID, por exemplo, de uma pessoa com deficiência que tem uma amputação. Mas a funcionalidade de duas pessoas que têm essa mesma amputação, no mesmo ponto, digamos, uma amputação transtibial, pode ser totalmente diferente. Por quê? Uma pessoa pode ter uma vida ativa, pode trabalhar, estudar, pegar ônibus, enfim, ter a sua vida totalmente ativa e funcional, enquanto outra pessoa pode ser totalmente dependente de ajuda de terceiros, de familiares, de necessitar, por exemplo, de uma cadeira de rodas, porque não se
adaptou com uma prótese, enfim, né? Então, a funcionalidade das pessoas, mesmo tendo o mesmo CID, pode ser totalmente diferente. E é isso que a CIF vem trazer. A singularidade de cada pessoa dentro do seu contexto de vida. Ai, que interessante. Muito legal isso. E, Camila, como é que surgiu a ideia, então, de estar trabalhando com a CIF no contexto da reabilitação ali no SUS? Então, a ideia da CIF, ela surgiu, poderia dizer, de uma tríade. Muito foi em desdobramento da minha pesquisa do mestrado, que eu já avaliei a implementação da rede da pessoa com deficiência na nossa região de saúde. E ali eu observei que realmente ainda tinha esse enfoque muito na doença, que é ali fazendo o gancho com o CID, né? Então, a pessoa tem o CID e tal, tá fadada a ter pro resto da vida aquele CID. Tá, mas o que essa pessoa tem de diferente, né? Então, ali nos resultados da minha pesquisa de mestrado já apontaram isso, que tanto os profissionais de saúde quanto os próprios usuários, gestores, enfim, apontavam, né, que teria uma necessidade de olhar diferente, mas ao mesmo tempo esse olhar, ele não acontecia. Não tinha como fazer, porque não tinha uma classificação, alguma coisa que ordenasse esse olhar diferente para cada indivíduo, é isso? Isso, porque a gente vem de uma formação em saúde extremamente dura, né, biologicista, enfim, que a gente olha realmente, ou olhava até pouco tempo atrás para a doença, né? Então a CIF, ela vem para ter esse olhar um pouquinho mais diferenciado, né? Então, como eu falei ali, a tríade, né, essa questão do doutorado, as minhas vivências no SUS, principalmente na gestão em saúde, que eu também percebia muito que precisa ter um olhar diferenciado para essas pessoas, e na questão da docência também, né? Então, como que a gente está formando os profissionais de saúde hoje para atuar no SUS e mais especificamente com as pessoas com deficiência. E por que, assim, tu já falou ali do CID, mas por que a CIF, né, ela é um avanço em relação a essas outras classificações? Eu acredito que seja justamente por isso, por valorizar a singularidade das pessoas, né? Então, ela valoriza o cuidado integral que a gente tem, né? A funcionalidade. Então, mas se eu pudesse resumir uma palavra, é a singularidade de cada pessoa. Ah, que legal. Tu falou da rede brasileira, é do Ministério da Saúde, essa rede da pessoa com deficiência? Isso, a rede de cuidados da pessoa com deficiência, ela é uma das redes prioritárias dentro do Ministério da Saúde, e ela funciona, né, como outras redes prioritárias que tem, que busca integrar serviços especializados com atenção primária, com atenção hospitalar também. Isso, então, municipal, federal. E o objetivo dessas redes realmente é a integralidade do cuidado. Eu imagino, assim, Camila, que nessa tua trajetória, muitos anos, né, tu já trabalha com isso, tu deve ter tido alguns desafios, alguns problemas, assim. E ainda imagino ainda mais numa coisa tão nova que é tu implementar, eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar de CIF antes, não sei como é que funciona no Rio Grande do Sul, se tu souber, fala pra gente como funciona a CIF e os teus desafios, assim, que tu teve que tu mais te deparou com desafios e tu teve que achar outros caminhos, outras soluções, né? A CIF, ela é, como eu disse, é internacional, então internacionalmente muitos países fazem uso dela de uma maneira cotidiana, assim, e não só fisioterapeutas, né? Eu sou fisioterapeuta, mas vários outros profissionais da área da saúde podem e devem utilizar também enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, enfim, né? Então é uma ferramenta multiprofissional. No Brasil, a gente tem determinações do Conselho Nacional de Saúde e do próprio Ministério da Saúde que a gente faça o uso da CIF nos serviços de saúde. E, além disso, tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, que também traz os pressupostos da CIF, dessa avaliação biopsicossocial, quando a gente for fazer a avaliação de deficiência para fins gerais, assim, né? Seja de saúde, para acesso a algum direito, enfim, né? Então, ela é uma ferramenta que tá bem ampla mesmo, né? Mas perguntaste das barreiras, né? Desafios. Então, desafios, principalmente, né? Eu acredito que seja principalmente os estigmas que ainda tem relacionado à pessoa com deficiência, né? Porque muitas vezes as pessoas com deficiência ainda são vistas como incapazes, né? Tem incapacidade, não pode contribuir na sociedade, não pode ter a sua independência, a sua autonomia. Então, acredito que a principal questão realmente seja esse estigma social que a gente tem ainda em relação às pessoas com deficiência. Né? Eu acho que eu podia perguntar um pouquinho sobre a tua metodologia, assim, antes de entrar entre os assuntos, assim. Então, tu falou, a gente implementou essa classificação aqui no serviço da universidade, isso? Isso. Eu queria saber, assim, quais foram os passos que vocês fizeram, assim, resumidamente, como é que vocês fizeram essa pesquisa e também reforçar, assim, o que a gente fala aqui no Ciência de Bolso Direto, né, que é como a academia produz e isso tem impacto na comunidade dentro de uma universidade comunitária, né? Eu quero que tu falasse, assim, como vocês fizeram e também falar um pouquinho dessa
como a comunidade foi incluída numa pesquisa que não foi só pra gente, mas também pra comunidade. Né? Certo. Então, a metodologia da pesquisa foi uma pesquisação, né? Então, que, por pressuposto, já envolve a participação de quem está sendo pesquisado, né? Então, houve a interação diretamente, né? De mim, enquanto pesquisadora, do pessoal do GEPS, que é o grupo de pesquisa que ajudou bastante nas coletas de dados também, com a equipe do serviço, com os usuários, primeiramente. Porque depois a gente acabou expandindo para a rede, mas depois eu chego nessa parte, né? Como é que foi ali no serviço? Então, a pesquisa ela foi dividida assim, em 5 grandes eixos. O primeiro eixo foi em relação às entrevistas com as pessoas com deficiência, usuárias do serviço, né? Então, pessoas com deficiência física, para entender qual é a percepção dessas pessoas sobre a sua saúde, sobre as necessidades, se os serviços de saúde estão contemplando o que elas precisam ou não, né? Então, realmente, a primeira etapa foi ouvir um diagnóstico, né? O que quem tá de fato são os responsáveis pelos serviços existirem, né? Que são as pessoas com deficiência. Legal. Num segundo momento, né? Que foi o segundo eixo da pesquisa, a segunda etapa, foram feitas grupos focais com a equipe do serviço, primeiramente para entender o que eles imaginavam que seria esse processo de implementação da CIF e principalmente para ter eles como parceiro, né? E trazendo... aproximar eles, exato. Principalmente por o serviço estar dentro da Unisc, que é a Universidade Comunitária, então muitos estudantes passam pelo serviço a cada ano, a cada semestre. É um né? serviço então, escola, né? Serviço escola, então... Estágio. Perfeito, né? Então muitos alunos, muitos estudantes de diversos cursos da saúde participaram também, né? Então essa questão foi bem importante. Terceira etapa foram oficinas de formação com essa equipe do serviço, né? Então, para fazer uma espécie de balizamento, como tu mencionaste no início, muitos nunca tinham ouvido falar sobre a CIF, Sim. alguns já conheciam, enfim, né? Então a gente fez uma espécie de um balizamento mesmo para todo mundo conhecer a CIF, para conseguir lá na frente aplicar, né? Então foram cerca de 11 ou 12 oficinas. Nossa, foi bem grande. Metodologias, com metodologias ativas, enfim, para o pessoal realmente se sentir motivado. E participante, né? Parte da pesquisa. E para conhecer, para depois aplicar, né? O quarto momento, aí sim, foi a implementação da CIF de fato. Por isso que eu falei lá no início, que foi todo um processo, né? Para culminar na implementação. Para fazer a implementação, então, foi criado um software para facilitar realmente, né, a questão mais de tecnologias, enfim. A gente teve o apoio do curso de Ciências da Computação aqui da Unisc para desenvolver também. Então, foi criado um software para deixar essa implementação mais fácil. E aí, a partir disso, software instalado, enfim, a gente, de fato, começou a aplicar a CIF na avaliação dos usuários, das pessoas com deficiência, e começaram a acessar o serviço, né? Então, se continuou com as avaliações que já se tinham no serviço, porém a CIF ela foi adicionada, né? E o último momento, a quinta etapa, era a avaliação permanente. Então, todos os momentos a gente estava avaliando e reavaliando a pesquisa para saber se tinha necessidade de fazer alguma adequação, enfim, né? Então, eu brinco que não foi um processo linear, né? Todas essas fases, em algum momento, elas tiveram uma interface, né? Principalmente os grupos focais. Eles foram bem espaçados durante a pesquisa, justamente para ter esse feedback de toda a equipe. Tu falou sobre essa avaliação e reavaliação. Quantas vezes a gente vê assim, as pesquisas sendo feitas, os produtos sendo gerados, e aí as pessoas usam para um determinado momento, e aquilo vai se perdendo de novo, né? Então, como é importante essas ações de fixação. De tu fazer o teu produto, tu gastar ali tua tese de doutorado em cima dele, e ele realmente se fixar, né? A gente sabe que até hoje é utilizado, né? E teve algum momento marcante durante o teu processo de pesquisa que tu queira nos contar? Eu acho que o momento mais marcante foi ver, de fato, a CIF sendo aplicada num serviço, né? Porque muitas vezes a gente escuta dos profissionais, eu não uso a CIF porque eu não conheço, eu não uso porque é difícil, enfim, né? Então, ver na prática isso acontecendo e principalmente ver o retorno que os usuários deram em relação a isso também, né? Porque muitos falavam, nossa, ninguém nunca tinha me perguntado como é que eu faço determinada atividade no meu dia a dia, enfim, né? Então, realmente, ver a CIF sendo implementada na prática, acho que foi, de fato, assim, o momento mais marcante, né? Então, um dos, talvez, né? Outra coisa que eu poderia destacar é o trabalho coletivo, né? Como eu mencionei ali no início, a gente teve a participação de diversos bolsistas, enfim, né? Então, de diversas áreas da saúde, de graduação, mestrado e doutorado também, né? Então, acho que foi um trabalho extremamente interdisciplinar,
que culminou, né? No final, a gente conseguiu um resultado bem positivo. Eu ia te falar assim, eu ia te perguntar os teus resultados, mas eu acho que tu já comentou um pouco, assim, não sei se tem mais algum resultado para comentar, né? Mas acho que a implementação já deve ter sido algo que foi super um resultado muito importante para ti, né? Isso, e além da implementação de modo paralelo, a gente construiu vários produtos técnicos, né? Justamente para popularizar a ciência, né? Que a gente vinha falando antes. Não adianta a gente fazer uma pesquisa e ela ficar lá na gaveta, que os cientistas vão ler, os pesquisadores vão ler, quem é profissional da saúde vai ler. Mas e a população? Como é que essa informação chega para a população, né? Então, a gente criou vários materiais que pudessem ser úteis para profissionais de saúde, sim, mas para a população em geral também. Por exemplo, a gente fez um podcast com vários episódios falando sobre pessoas com deficiência no geral, assim, direitos, como é que é ser uma pessoa com deficiência, como é que é ser um familiar de uma pessoa com deficiência, o que a CIF pode agregar para essas pessoas, enfim, né? Então, realmente a gente fez um material de podcast para disseminar para toda a população mesmo, né? Traduzindo a ciência, né? Mais ou menos isso. E além disso, a gente criou outros materiais aí sim voltado para profissionais de saúde sobre a CIF, né? Então, flyers, folders, um e-book também contando um pouquinho, né, como a CIF pode ser aplicada nos serviços, enfim, né? Então, a gente criou vários produtos técnicos ali no final também. E tu falou, assim, tu trouxe da questão dos bolsistas, de popularizar a ciência, e é nessa linha que eu te pergunto, assim, que como tu vê o papel da universidade na construção de um país mais inclusivo? E qual o impacto da tua pesquisa? E se bem que isso tu já trouxe um pouco, mas se tu puder reforçar, o impacto da tua pesquisa para as famílias e também para os cuidadores das pessoas com deficiência. Ótimo. Eu penso que a universidade ela tem um papel extremamente importante na transformação da sociedade, né? Na transformação social. Então, nosso papel enquanto estudantes, enquanto docentes, enquanto mestrandos, doutorandos, enfim, é desenvolver o pensamento crítico, né? O conhecimento que eu estou tendo aqui dentro da universidade, numa pesquisa, enfim, vai agregar lá para a sociedade, né? Então, acredito que realmente a questão da transformação social é o principal. E pensando na temática ali do meu projeto, que foi pessoas com deficiência, a questão de trazer o diálogo sobre a diversidade dentro da universidade também, né? O quanto é importante a gente dialogar sobre isso, falar, deixar esse assunto realmente à tona, para que os estudantes, os professores, todo mundo consigam ser cada vez mais inclusivos e promovam a equidade. Olha, Camila, bom, deve ter até cansado de tanta coisa que tu falou que tu fez, né? É claro que um projeto desse tamanho a gente espera um grande reconhecimento, né? Mas um prêmio CAPES, que tem saiu uma reportagem no jornal esses dias, eu vi, a aluna da Unisc ganhou um Oscar científico. Como que foi pra ti receber essa notícia, assim, do prêmio, pro teu grupo? Como é que foi? Conta pra gente. Foi, na verdade, uma surpresa muito grande, né? Realmente, a gente manda, mas não espera que realmente vai ter todo esse reconhecimento, até porque é um prêmio nacional, enfim, a gente sabe que existem muitos pesquisadores extremamente qualificados, Brasil afora, enfim, né? Então, primeira coisa, eu diria que foi a surpresa, e depois, claro, a felicidade, enfim, né? Mas realmente foi algo, assim, que me fez pensar mesmo, nossa, que bacana que a gente conseguiu construir esse trabalho e que ele foi reconhecido, porque às vezes a gente pensa, é 4 anos de doutorado, tô cansado, enfim, né? É muita coisa. Será que vai dar certo lá no final? Será que isso vai ter algum impacto para outras pessoas? Enfim, né? Então, ter esse reconhecimento realmente, assim, foi extremamente gratificante, né? Um reconhecimento pessoal e, de novo, reforço o reconhecimento coletivo também, né? De todo o grupo que trabalhou. Então, acho que foi extremamente gratificante e motivador também, né? Para continuar, talvez, estudando essa temática. Sim, agora levantou a régua para todo mundo lá no PPG, né? Agora todas as bancas, e vai vir o prêmio CAPES. A gente não, é o Oscar, a Camila, né? O que eu ia te perguntar, Camila? Então, sobre esse prêmio, vocês vão para Brasília, é isso? Isso. Tu tem mais informações? Como funciona, né? Isso. Tem a cerimônia de premiação em Brasília, então, dia 11 de dezembro. Então, as 49 teses, né? Cada área da CAPES teve a sua premiação, né? Então, a nossa foi na área interdisciplinar, que é a área que o Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde está vinculado à CAPES, né? Então, temos 49 áreas da CAPES, então as 49 vão estar presentes lá para receber o reconhecimento, né? Então, medalha, aquela questão toda, né? Então, professora orientadora, a professora Suzane também vai estar participando junto, né? Então, é um momento bem bacana, né, de reconhecimento. Muito legal.
E levando tudo isso em conta, quais são os próximos passos para tua pesquisa? Então, né, acho que a gente não pode parar nunca, realmente. Então, como eu trouxe, né, isso talvez é um desafio e ao mesmo tempo uma motivação de continuar. Um dos prêmios vinculados ao Prêmio CAP de tese é uma bolsa de pós-doutorado, né? Então, Não acredito. provavelmente o ano que vem Teremos uma pós-doutoranda. iremos ir para o pós, né? Provavelmente, né? Porque, com certeza, tem que aproveitar essas oportunidades, né? Talvez, ia deixar para dali 2, 3 anos, mas como a oportunidade veio também agora, né? Provavelmente vou aproveitar essa oportunidade e provavelmente a temática vai continuar, a CIF, pessoas com deficiência, enfim, né? Para estar trabalhando, né? Então, acho que o futuro é continuar realmente nos estudos e, ao mesmo tempo, aplicar todas as questões da CIF no meu trabalho lá na coordenadoria, né? Então, na questão da gestão e também aqui na academia, na formação dos nossos estudantes. Muito legal. A gente vai deixar um espaço agora, se tu quiser fazer algum agradecimento, deixar algum recado. Pode fazer tuas considerações. Primeiro, queria agradecer pelo convite de estar participando aqui de Ciência de Bolso. Estava comentando antes, a segunda vez que eu já participo do programa. A primeira foi em 2021, dezembro 22. De 2021. Isso. Tu trouxe, na verdade, o projeto naquela vez. E agora a gente está de volta trazendo os teus resultados. Perfeito, né? Então, sempre uma honra ser convidada para estar participando, né? Com certeza, agradeço muito pela possibilidade. Acho que agradecer ao próprio PPG-PS, né? Pelas várias oportunidades, desde o mestrado, enfim. Não fosse os professores, secretários, todo mundo vinculado ao PPG-PS, provavelmente essa tese também não teria saído da forma que saiu, enfim, né? As minhas orientadoras, então, com certeza contribuíram muito para isso, a professora Suzane e a professora Edna. A Unisc, enquanto universidade também, que por ser uma universidade comunitária, nos proporciona essas inserções realmente na comunidade, associar trabalho de pesquisa e de extensão numa pesquisa de doutorado, porque a gente vê muitas vezes que as pesquisas acabam sendo muito acadêmicas e a parte da extensão fica um pouquinho de lado. Então, poder agregar essas duas coisas foi muito bacana também. O GEPS, né, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde, que auxiliou muito em várias etapas das coletas de dados, das produções de materiais. Vários bolsistas passaram no decorrer ali dos 4 anos, né? Então, foi bem legal ver o pessoal crescendo, amadurecendo, se formando, né? Voltando como mestrandos depois, então foi bem legal. E também o próprio serviço de reabilitação física, né? Que foi o espaço principal, né? O espaço físico que a gente realizou a pesquisa. Então, eles cederam o espaço, os profissionais que, de fato, se prontificaram a participar da pesquisa, os estudantes, a coordenação, né? Então, realmente, um agradecimento especial, assim, para todo mundo. Que legal. A gente que te agradece, Camila, né? Por estar aqui hoje, por ter topado, por ter vindo participar. O Ciência de Bolso tem muito orgulho, assim, das pesquisas que passaram, que já terminaram e que voltam aqui. Agora a gente tem um prêmio CAPES que a gente documentou desde o início, né? Então é muito legal pra gente. Eu queria agradecer também todo mundo, todas as pessoas que assistiram o programa até aqui. Um agradecimento especial ao curso de comunicação, Unisc TV, e a galera toda que tá trabalhando aqui no estúdio. Ao PPG-PS por proporcionar a estrutura necessária pra gente fazer o Ciência de Bolso. Já faz 5 anos que a gente tá fazendo Ciência de Bolso, né? E fiquem atentos às nossas redes sociais, né? Pra tá aí sabendo quando vai ser o nosso próximo episódio. Um beijo e até mais.